e hoje me ponho a conversar com vocês sobre um sujeito da profecia, ou um sujeito que, determinando a sua condição, né, e o seu ofício profissional, incorpora elementos estruturais de anúncio ou de anunciação. E eu não estou falando aqui da música do Alceu Valença, gostaria de estar falando dela, mas eu estou falando aqui do professor, da figura que ao longo do tempo vem mostrando no seu corpo emerso e submerso, diria a professora Alicia Fernandes, a declaração do contemporâneo e da natureza social que o cerca. Na modernidade sólida, nós lembramos daquele professor que, mesmo com os arranhões e com os desgastes oriundos dos sistemas de governabilidade e das concepções de educação que assistiam cada tempo social e cada época instituída, ele ainda detinha prestígio, ele ainda detinha reconhecimento, ele ainda detinha, né, uma certa, e vou repetir, uma certa valorização profissional em todos os sentidos, e ele ainda detinha um lugar de destaque se tratando dos meandros que estruturavam os contextos das comunidades nas quais ele atuava. Bom, né, esse mesmo corpo, imerso e submerso, e eu vou lembrar do livro da professora Alicia Fernandes, A Mulher Escondida na Professora, onde ela fala da natureza psicanalítica do professor, deste corpo que sofre, né, a condição do avanço temporal e atemporal na sua biologia, no seu psiquismo e nas suas interações sociais. E nesse sentido, então, né, me parece oportuno registrar, né, a natureza subjetiva desses corpos. E quando eu falo de corpos, eu estou me reportando a essa identidade que, não só biológica, mas psíquica e social, vem tentando, como fez na modernidade sólida, resgatar o seu espaço de anunciação, o seu espaço de declaração. Porque professor vem do profécio, aquele que professa. Então, naturalmente, foi-nos delegada a atribuição de anunciar, né? Anunciar os saberes da escolarização e, com isto, né, angariar um respeito e um status social de quem escolarizando conhece e, conhecendo, contribui com o desenvolvimento não só das demais profissões. Vamos ser mais criativos, né? A gente fica falando que o professor tem incumbência, né, como alicerce, como pilastra de sustentar as demais profissões. Pobre desse corpo subjetivo. Pobre desse corpo subjetivo. Porque o corpo objetivo é aquilo que a gente vê, é aquilo que a gente já fala. Mas o corpo subjetivo do professor ninguém fala. Porque o corpo subjetivo do professor é o corpo exausto, né, de um tempo que não lhe oxigena, de um tempo que não lhe dá condições de se fortalecer na perspectiva de resgatar o elementar. O que seria o elementar na condição do professor? O respeito, mas não o respeito declarado e explícito de compaixão. O respeito declarado e explícito de autoridade em educação, que é uma coisa diferente, né? Então vejam que, né, é fundamental que dentro do processo de formação de professores e dentro da ideia de um sujeito que educa, trabalhando com todos os atores que constituem, né, a organização escolar, é preciso que nós anunciemos um corpo submerso que padece
um corpo subjetivo que padece. E aí eu não estou, nesse momento, fazendo achismo em cima, né, da realidade posta, da realidade global posta. Eu estou fazendo uma constatação. Que vem da psicanálise, que vem da psicopedagogia e que vem de outras instâncias de conhecimento que dizem: o professor, assim como qualquer outra identidade, é e será sempre um corpo emerso e um corpo submerso, um corpo objetivo e um corpo subjetivo. A pergunta que nós nos fazemos é: como está o corpo subjetivo da figura de quem nasceu para anunciar, de quem nasceu para professar e que hoje está secundarizado dentro da estrutura de governabilidade que cercam as políticas públicas de educação em nível de país. Vamos falar em nível de país. Eu nem vou descer, porque se eu descer, né, e tiver que entrar em constituições, né, de Estado, a gente vê que fica mais complicado. Vamos tentar trabalhar com uma concepção de análise de conjuntura, né? Gente, tá claro, né? As políticas de currículo trazem a BNCC com uma ideia, né, de processo de aprendizagem que não cabe no sistema educacional brasileiro, não cabe em tempo de aprendizagem, não cabe em concepção de professor, não cabe, né, na ideia de currículo, não cabe, né, na constituição de avaliação, porque aí a BNCC diz que a avaliação tem que levar em conta todos os elementos histórico-críticos do aluno, e nós temos a provinha ANA e a provinha Brasil, que é a IDEB, né, avaliação externa, competição, que avalia de maneira excludente, classificatória, não leva em consideração os aspectos subjetivos, porque entende a aprendizagem ainda como ensino/aprendizagem, não como processo. Então, eu preciso dizer para os meus colegas, né, que nós que viemos de uma guarda, né, mais madura, veterana, nós assistimos à mutação do corpo do professor, do corpo biopsicossocial do professor. Na natureza, né, veja só, submersa, subjetiva, porque a objetiva está aí. E a natureza objetiva, há que se dizer, é resultado da natureza subjetiva. O que nós enxergamos é resultado do que está debaixo. Veja só, isso é psicanálise. O que nós enxergamos é resultado do que está debaixo. Então, o que eu vejo do outro ou em relação à situação está associado a elementos que precisam ser investigados. Daí a ideia, por exemplo, do livro A Mulher Escondida da Professora, da professora Alicia Fernandes, a quem eu respeito e sigo de maneira confessa a linha. Porque entendo que, né, a ciência da educação exige muito mais do que aquilo que nos é ofertado no prato. E quando eu digo esses elementos, eu estou pontuando aí as políticas de formação de professores. As políticas de formação de professores, eu estou pontuando aí, né, a nossa concepção acerca do que somos. Eu às vezes me pergunto, né, nós nos formamos numa licenciatura, 4 anos, a maioria tem lato sensu, a maioria dos professores tem lato sensu, e por vezes nós estamos governados por políticas públicas que são desenhadas por pessoas que nem licenciadas são, nem licenciatura tem. Ah, mas são doutores, não interessa, não tem formação pedagógica. Ninguém pode ocupar um lugar que não é seu. Isso se chama usurpar. Como é que eu vou usurpar um lugar? E as pessoas usurpam esses lugares sem problema nenhum. Porque elas ainda entendem que a docência é bico. A docência não deu certo em algum lugar, vai ensinar, porque ensinar é fácil.
Ensinar não exige rigor metodológico. Então, aos meus colegas hoje, em especial, a todos, sem exceção, a todos e todas, né? Hoje para amanhã, porque nós estamos, né, celebrando o Dia do Professor, há que se pensar na mulher escondida na professora. Livro de autoria da professora Alicia Fernandes, uma das maiores autoridades em psicopedagogia da América Latina, porque corajosa, casou a psicopedagogia com a psicanálise. Não teve medo de dizer que no corpo do professor havia subjetividade. No corpo do professor também haviam dores. No corpo do professor havia incompletudes. No corpo do professor, emerso e submerso, há necessidades elementares para que a educação seja de qualidade. Porque ele é o sujeito do anúncio. Ele é o sujeito da profecia. Ele é o sujeito que declara. O resto é o resto. Agora, para ele declarar, é preciso igualdade de condições. E quando eu digo igualdade de condições, é respeitar o tempo e o espaço e a cultura de cada gueto de atuação do professor, que ele seja visto como um corpo objetivo e subjetivo. Então eu deixo aos meus colegas hoje, né, em meu nome, né, em nome daquilo que eu acredito, porque hoje eu falo das coisas que eu acredito e falo sustentado sempre. Isto é algo que eu aprendi, né, em rigor. Nós temos que trabalhar com rigor. Conhecimento se produz com rigor e o rigor por vezes não pode ser lúdico, não pode ser romântico, né? Eu gostaria de ser romântico quando o assunto é formação de professores, mas não posso, porque se eu for romântico, eu fujo das leituras epistemológicas que balizam a profissão do professor, que muito mais que uma identidade vocacionada, que é um discurso que já se empoeirou, né, é alguém que tem cátedra para ensinar e aprender. É alguém que tem cátedra, ou seja, que tem no mínimo, uma lato sensu hoje em dia, né? Uma especialização lato sensu. Então, há que se considerar no Dia dos Professores, né, a famosa pergunta: o que a pós-modernidade trouxe para a figura do professor? O que a pós-modernidade trouxe para a figura do professor? Como ensinamento, né? E também como reflexão de ganhos e perdas, né? Então eu gostaria de encerrar esse vídeo dizendo isto: que todos nós possamos pensar o que a pós-modernidade, a superficialidade, né, a escassez de conhecimento, a superficialidade no sentido de entendimento, de respeito profissional, trouxe a figura do professor e da professora. Um beijo grande, até a próxima e fiquem bem.